Esse conjunto de joias de 16,5 milhões de reais veio para o Brasil depois de uma viagem no Bolsonaro à Arábia Saudita na comitiva do ex-ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque. Um dos conjuntos de joia, que estão chamando de segundo conjunto, passou batido pela Receita e Bolsonaro tentou incorporar ao seu acervo pessoal, é aquele que a Michelle falou que recebeu em mãos no Palácio da Alvorada, e que só depois de determinação do TCU foi incorporado para o acervo da União, recentemente, e há este primeiro, que é o mais valioso, conjunto com diamantes, de 16,5 milhões, que ficou apreendido na Receita. Outra notícia que a gente tem hoje é a primeira manifestação do Ministério Público Federal sobre o caso das joias da Arábia Saudita, que o Bolsonaro tentou se apropriar de maneira ilegal, né, que entraram de maneira clandestina no país e que Bolsonaro tentou incorporar de forma ilegal ao seu acervo pessoal. Né? Há uma investigação da Polícia Federal sobre isso, o Bolsonaro, inclusive, já prestou depoimento, e, paralelamente à investigação da Polícia Federal, há uma investigação do Ministério Público Federal de São Paulo, porque trata daquelas joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, né, que foram apreendidas pela Receita, joias de 16,5 milhões de reais. Essa foi a primeira manifestação do Ministério Público Federal sobre o caso, e nesta manifestação, os procuradores listam ali uma série de irregularidades, e a principal delas é a indicação de crime de peculato, cuja pena prevista é de 2 a 12 anos de prisão. Né? Como todo mundo lembra, esse conjunto de joias de 16,5 milhões de reais veio para o Brasil depois de uma viagem no Bolsonaro à Arábia Saudita na comitiva do ex-ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque. Um dos conjuntos de joia, que estão chamando de segundo conjunto, passou batido pela Receita e Bolsonaro tentou incorporar ao seu acervo pessoal, é aquele que a Michelle falou que recebeu em mãos no Palácio da Alvorada, e que só depois de determinação do TCU foi incorporado para o acervo da União, recentemente, e há este primeiro, que é o mais valioso, conjunto com diamantes, de 16,5 milhões, que ficou apreendido na Receita. Para o Ministério Público Federal, o Bolsonaro praticou peculato porque ele tentou patrocinar interesses privados diante da administração fazendária. Né? Eles listam ali todas as tentativas que o Bolsonaro fez de tentar reaver essas joias quando elas estavam apreendidas, e também de procedimentos que ele encampou, mobilizando ministros, mobilizando militares, mobilizando até mesmo servidores da Receita, para tentar dar um ar de legalidade ao esquema que ele estava tentando encampar, que era o de incorporar essas joias ao seu acervo pessoal, quando isso é proibido, porque a lei prevê que presentes com alto valor dado por autoridades estrangeiras deve ser incorporado ao Estado brasileiro, ao patrimônio do Estado brasileiro. Portanto, essa é a primeira manifestação do MPF sobre o tema, eles apontam crime de peculato. Há investigação da Polícia Federal ainda sobre isso, né, que também apura outros conjuntos de joia, e esse é só mais um dos inquéritos pelo qual o Bolsonaro está respondendo. Né? Todo mundo deve se lembrar que ontem Bolsonaro prestou um depoimento à Polícia Federal no âmbito de outro inquérito que ele é investigado, neste caso, inquérito que apura os atos golpistas do 8 de janeiro. Ele é investigado como um dos autores intelectuais, foi este o depoimento que ele prestou ontem. Então, os dois principais inquéritos hoje que pesam contra o Bolsonaro são esses, dos atos golpistas, investigado por ser um dos mentores dos atos golpistas, e agora este das joias árabes que ele tentou se apropriar de maneira ilegal. Muito bem. Ivan, então vou liberar você. A gente vai comentar essa notícia que você trouxe para a gente. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Valeu, tchau, tchau, gente. Até mais. Então, vou passar a palavra para o nosso amigo Léo. Léo, o que você acha dessa notícia, antes de a gente entrar em outros assuntos? Bem, sobre as joias em específico, a gente está vendo que não aquela narrativa bolsonarista de uma certa trivialidade, não, foi só um presente. Esses dias a Janaína Pascoal falou que o sheik das Arábias tinha se apaixonado pela Michelle. Eu vi, paixão platônica. Assim, essa tentativa de criação de narrativas, ela não resiste aos fatos.
e os fatos indicam que houve uma tentativa de subtrair ou proporcionar pelo menos uma entrada de maneira ilegal, não só dessa, mas de outras peças que vieram da Arábia Saudita ali, da região. E isso assim, isso vai ser investigado, a gente tem que entender a origem disso, a motivação disso antes de qualquer coisa. Por que que essas peças estavam tentando ser colocadas no acervo pessoal do Bolsonaro de maneira ilegal? A gente tem que investigar outras coisas, por exemplo, aquele emaranhado de presentes do Bolsonaro que foi encontrado lá na chácara do Nelson Piquet também. Então, assim, é uma investigação que vai longe. Mas uma coisa está clara: o Bolsonaro estava tentando fazer as coisas da maneira errada. Se não para se apropriar dos presentes, para fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então a gente tem que verificar a origem de cada um desses presentes, como que eles foram formalizados, como que esses presentes foram formalizados, verificar como que eles infringiram a lei, porque tem a questão lá dos $1.000 lá, presentes acima de $1.000 precisam ser declarados. É a mesma coisa que como se eu fosse sair do Brasil com uma quantia de dinheiro acima, se não me engano, de $10.000. Eu tenho que declarar isso. Senão eu estou incorrendo num crime. Não é porque o Bolsonaro é o presidente da República que ele não precisa declarar. Então, que bom que o MP está investigando, que a Procuradoria está investigando, que eles estão avançando nisso. Os indícios são fortes, é meio indisfarçável. O vínculo do Bolsonaro com o tema é direto. Então, assim, dentre as várias possibilidades, não só de tornar Bolsonaro inelegível, mas de processar o Bolsonaro criminalmente, essa é uma das mais promissoras.